Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, nossos amados alunos aí da Instituto Teológico Atos 1:8. Nós estamos aqui para a nossa quarta aula, tá? Do módulo Missiologia, tá? Então, só ressaltando, meus queridos, aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Na terceira aula, a gente falou aqui, a gente fez uma revisão, né, geral das duas primeiras aulas, que está lá na página 88 do material de vocês, tá? Entre as páginas 88 e 89, dá uma conferida, é muito importante, principalmente para o quesito da avaliação, tá? E entre as páginas 89 e 90, nós falamos sobre a missão centrípeta e centrífuga. É interessante também esse tema aqui, tá? Lembrando que centrípeta é o ato de trazer as pessoas para um determinado local e a centrífuga é a questão de irmos até as pessoas. Então, esse é o modelo que Jesus propôs para a sua igreja, que a igreja vá e pregue o evangelho a toda criatura. E usamos como exemplo, né, até mesmo no Antigo Testamento, o exemplo de Jonas, né, que foi um exemplo ali de missão centrífuga. Apesar de que inicialmente ele foi relutante, mas depois ele vai lá e prega para os ninivitas, tá? E nós falamos também de algumas qualificações de um missionário transcultural. Quais são elas, tá? Ser guiado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, amar o que Deus ama, ser desprovido de preconceito racial. Inclusive, nós vamos falar sobre essa questão hoje em Atos 15, que é bem interessante, tá? Conhecer a Bíblia, claro, isso é indispensável, tá? E também conhecer a cultura, ok? Muito importante essa questão aí dos estudos culturais, né? Principalmente quando se está sendo enviado a algum povo, seja dentro ou fora do país, né? Até mesmo aqui no Brasil a gente tem aí povos com costumes um pouco diferentes, como ciganos, povos indígenas, povos ribeirinhos e outras regiões do Brasil também. Meus irmãos, a nossa quarta aula, ela começa aqui a partir da página 94, falando de Jesus, o missionário por excelência. Isso aqui é ponto-chave da missão, né? Concordo plenamente com as palavras de David Livingstone, que ele dizia o seguinte, que Deus, ele teve um único filho e fez dele um missionário. E David Livingstone, ele tinha autoridade para dizer isso. Um homem que renunciou até mesmo à sua carreira profissional na área da medicina e se entregou para fazer a obra do Senhor nas regiões da África, ao ponto de sua amada esposa ser acometida de malária, e ele ter que retornar para a Inglaterra para cuidar da saúde dela. Infelizmente, a sua esposa não resiste e morre por motivo da malária. Naquela época, morria-se muitas pessoas de malária. E David Livingstone, ele não se casa novamente e ele se compromete integralmente. É tanto que ele chega a dizer, eu me casarei agora para sempre com uma única mulher, com a África. E esse homem, ele fez um trabalho maravilhoso naquele continente africano. E David Livingstone, quando ele foi encontrado morto, tá? Ele tinha o costume de todos os dias orar, né? Das 5 da manhã às 6 da manhã e das 5 da tarde às 6 da tarde. E nesse dia de manhã, deu 6 horas, 7 horas, ele não tinha saído do quarto. E quando foram ver, ele estava de joelhos, com suas mãos cerradas e em posição de oração. Ele morreu em posição de oração. Acho que não existe uma maneira mais maravilhosa de partirmos dessa vida, né, irmão? Aos pés de Jesus. E ao abrir a mão dele, tinha um bilhete escrito: o meu corpo eu quero que enterrem na Inglaterra, por ser o meu país de nascimento, mas o meu coração eu quero que vocês o retirem e enterrem ele na África. E até hoje existe um memorial escrito que o coração de David Livingstone foi enterrado na África, um continente que ele amou intensamente. É muito forte esse testemunho. Esse testemunho e outros você encontra no livro Heróis da Fé, tá? Leiam esse livro, que eu acredito que nessa área de missões vai ajudar muito, tá? Então, verdadeiramente Jesus, ele é o nosso maior exemplo em tudo. E não seria diferente, claro, com a questão missionária, tá? A gente lendo ali, né? Aí é necessário ler, irmãos, é necessário a gente mergulhar. Inclusive,
tá? Se você quer vir conosco no nosso canal no YouTube, nós estamos lendo diariamente as Escrituras. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 25 de outubro, nós concluímos hoje as leituras no Evangelho segundo escreveu Marcos. Mas nós temos todas as leituras, desde o livro do Gênesis, se você quiser acompanhar, tá? Um projeto que Deus colocou no meu coração. É muito importante a gente mergulhar nas Escrituras, irmãos, porque só assim é que nós temos mais compreensão acerca de determinados assuntos. E se tratando de missões, Jesus, claro, ele é o nosso maior exemplo, tá, irmãos? Quando fala aqui, por exemplo, na página 94 ainda, Jesus, o Cordeiro de Deus. Me lembra também, irmãos, de outra história, né? Porque lá em Apocalipse fala que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, Deus já havia preparado a redenção antes mesmo do primeiro casal pecar. Porque Deus é onisciente, sabe de tudo e sabe com antecedência. Mas me lembra da história dos irmãos morávios. A Morávia era uma região que hoje fica ali na atual região da República Tcheca. E eles tinham um líder chamado William Zinderdorf. E William Zinderdorf, ele foi participar de um evento puritano. E quando ele chegou lá, logo de imediato ele foi confrontado com uma inscrição que dizia o seguinte, como se Jesus estivesse dizendo para ele, e que de fato o Senhor fala, né? Eu fiz tanto por ti, e tu, o que fazes por mim? William Zinderdorf, ele ficou tão impactado com essa inscrição, que ele voltou para sua aldeia, a aldeia Morávia, que na época contava aí com aproximadamente uma população de 1.200, 1.300 pessoas, e ele começou a difundir isso aí e a mobilizar missões. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, dessa aldeia Morávia, com cerca de 1.300 pessoas, foram enviados mais de 60 missionários para o campo. E o grande slogan deles, a grande frase deles era: eis aí o Cordeiro que venceu. Vamos segui-lo? Glória a Deus. Irmão, só para vocês terem uma ideia, hoje nós precisamos de cerca de 5.000 crentes para dentro de 5.000 crentes aparecer um missionário transcultural. Eu estou falando de uma aldeia com 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, que enviou mais de 60 missionários para o campo. Sigamos, pois, o exemplo dos irmãos morávios, tá, irmãos? Meus irmãos, na página de número 95, a igreja, a sua missão, o texto em destaque aqui é Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, né? Então, meus irmãos, aqui fala principalmente do testemunho cristão. Quando fala sal da terra, luz do mundo, está falando, irmãos, do nosso testemunho. E na missão, o nosso testemunho é indispensável, né? O sal ele serve para conservar, o sal ele serve para dar sabor. Então o sal ele tem muitas propriedades analógicas, tá? Que se aplicam a nós, tá? O sal ele era usado para que os alimentos, antigamente, né, quando não tinha geladeira, para conservar os alimentos. Então a presença cristã no mundo, a presença cristã autêntica, é para que o mundo não se deteriore com tanta facilidade, para que nós façamos a diferença. Então é muito lindo aqui quando Jesus falou que nós somos o sal da terra. Porém, ele dá um alerta. Se o sal ele se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado na rua e pisado pelos homens. Então, se nós não formos sal, isso compromete o nosso testemunho. Meus irmãos, a grande comissão, ainda na página 95. A grande comissão, queridos, ela está descrita nos 4 evangelhos e também, claro, no livro de Atos. É muito importante que nós venhamos a meditar na questão da grande comissão, tá? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. A proposta de Jesus é clara: a gente ir, fazer discípulos, batizar e ensinar todas as nações. Em Marcos, nós vemos algumas leis da evangelização, como
o evangelho todo, em todo mundo e a toda criatura, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vemos também a autoridade sendo ortogada. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Lembrando que essas novas línguas aí são dialetos de outras nações para se pregar o evangelho, porque o contexto é a pregação do evangelho. Em Lucas, nós vemos o teor da mensagem a ser pregada. Jesus disse: para que em meu nome se pregue o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Em João, nós vemos a vocação soberana. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E em Atos, a gente vê claramente o poder ortogado, o poder do Espírito sendo ortogado aos discípulos, com o propósito de testemunhar de Cristo até os confins da terra. Então, a grande comissão, eu só fiz um resumo aqui, mas meditem em todos esses textos, tá? Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 20, Lucas 24, do 44 ao 49 e Atos, capítulo 1, versículo 8, tá? E é justamente isso, né, que se comenta aqui na página 96, né? Poder para desempenhar a grande comissão. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. É tanto que Jesus deixou isso claro. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E foi justamente no dia de Pentecoste que os discípulos foram revestidos de poder. E com o propósito, irmãos, eu sempre digo que o revestimento de poder, ou batismo no Espírito Santo, um dos propósitos fundamentais desse batismo é que nós sejamos mais veementes e comprometidos com a obra evangelizadora, né? Com a missão de propagar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Esse é o grande propósito, né? Do revestimento de poder. E é justamente isso que o autor aqui ele desenvolve entre as páginas 96 e a página 97, tá, irmãos? Lembrando que aqui nós estamos apenas pincelando, tá, os tópicos, tá? E compete aos irmãos ler o material, meditar. Então nós estamos aqui dando apenas uma monitorada para os irmãos, ok? Meus queridos, na página 98 trata de uma questão muito importante na igreja. Para compreender, queridos, olha só, é um texto extenso, tá? Ele vai das páginas, quer ver? Ele vai das páginas 98 até a página 103, tá? E o texto-chave para compreender é justamente Atos capítulo 15. Por quê, irmãos? Isso aqui é muito importante, que trata de questões também étnicas, culturais, tá? A igreja, ela era formada por dois grandes grupos. Judeus, chamados também de judeus messiânicos, que eram aqueles que, mesmo sendo judeus, guardando a cultura e os costumes judaicos, eles se convertiam à fé em Cristo. E havia os gentios, né? Inclusive Paulo, ele recebe do próprio Jesus uma designação específica. Ele foi o apóstolo aos gentios, ou seja, apóstolo, ele foi enviado aos gentios, tá? Porém, o que acontece? Só para os irmãos entenderem o contexto. Os capítulos 13 e 14 do livro de Atos, por isso, irmãos, que assim, é fundamental que, para entender mais a temática missões, possamos ler o livro de Atos. Se eu fosse você, eu faria um propósito. O livro de Atos, você pode tirar em um mês. O livro de Atos tem 28 capítulos. Você pode tirar em um mês, lendo um capítulo por dia, para que você possa compreender mais afinco o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nos capítulos 13 e 14, relata a primeira viagem missionária transcultural. Saulo, Barnabé, João Marcos foi também, mas desistiu ali no meio da viagem. A Bíblia não fala o motivo, mas enfim. E grandes coisas o Senhor operou por intermédio desses homens, tá? E foi notório, né, a manifestação da graça, da glória, da salvação que há em Cristo entre os povos gentios. Lembrando, irmãos, que povos gentios é todos aqueles que não têm nacionalidade judaica. Todo aquele que não é judeu é gentil, tá? E aí, quando Paulo ele volta
da sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles começam a testemunhar as maravilhas que o Senhor havia operado entre os gentios. Porém, isso causou alguma revolta nos, digamos assim, nos judeus, porque eles não aceitavam que somente a graça era suficiente. É tanto que se você começar a ler aqui, quer ver o capítulo 15 de Atos, vai dizer assim, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos. Olha para vocês verem. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Olha só, irmãos. Então, eles estavam condicionando, olha que problema sério. Eles estavam condicionando a salvação à questão da circuncisão. Lembrando que a circuncisão era só feita somente no homem, né? No bebê do sexo masculino, que era cortado ali, né? Para você entender melhor, era como se fosse uma cirurgia de fimose primitiva, tá? Cortava ali o prepúcio, tá? Que é aquela pele que fica ali acima ali do pênis, tá? Do homem. Então, era feito isso aí. A gente vê notoriamente, inclusive, a gente vê o início disso lá, Deus falando para Abraão, tá? A gente vê isso, Deus falando para Abraão como início ali. Mas aí, aqui, a gente já vê o extremo, né? Colocando a questão da circuncisão como sendo um critério para a salvação da alma. E aí, meus irmãos, aí já chega às raias da heresia, porque aí, de certa forma, estamos anulando o sacrifício de Cristo. Tá? Então, bem complicado, né? Então, foi levantada essa questão, tá? Veja que no versículo 5, por exemplo, bom é você ler o capítulo todo, tá? Eu vou ressaltar aqui alguns versículos, tá? Pra gente também não se prolongar muito. No versículo 5 de Atos 15 diz assim, ó, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, tá vendo? Se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mantê-los que guardassem a lei de Moisés. Tá, irmãos? Lembrando, irmãos, que, como Paulo também descreve aos Coríntios, lá no capítulo 3 da primeira carta, alguns princípios, digamos assim, algumas questões da lei, elas foram removidas, principalmente no que tange ao cerimonialismo, tá? As leis sacrificiais. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Algumas leis cerimoniais, como por exemplo guarda-dias, dias de festa, dia de lua nova, dias exclusivos, nós não precisamos mais disso. Mas veja que aqui eles impunham que, tá? Então, porém, irmãos, o livro está falando tudo isso, tá? Eu só estou resumindo. O primeiro que se levanta a falar era Pedro, foi Pedro. Pedro que era, claro, um dos pilares da igreja. Veja o que Pedro fala a partir do versículo 7. Ele diz assim, varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E olha que Pedro foi relutante, tá? Até o episódio que aconteceu lá no capítulo 10. Lá no capítulo 10 de Atos, a questão lá do centurião romano chamado Cornélio, tá? Que Pedro prega na casa dele e o Espírito Santo vem também sobre os da casa de Cornélio, assim como veio sobre os discípulos em Pentecostes. Leia lá Atos capítulo 10 para você entender melhor, tá bom? Então, ó, e Deus que conhece os corações, estou no versículo 8, lhes deu testemunho, dando-lhes também o Espírito Santo, assim também como a nós. Olha aí, ó. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha que coisa linda. Então, irmãos, a graça é suficiente. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, tá, irmãos? Não é nenhum rito, não é nenhum ato simbólico ou religioso que vai nos promover salvação. Não, a salvação está em Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, que deu a sua vida por nós. Isso é graça. Mas muitos, infelizmente, na igreja não entendiam, como existem muitos hoje que não compreendem. Não compreendem a suficiência da graça de Deus. Aí no versículo 12 fala assim, ó, então toda a multidão se calou
e escutava a Barnabé e a Paulo e contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito no meio deles entre os gentios. Olha lá. Aí outra agora toma a palavra. Quem toma a palavra agora a partir do versículo 13? Tiago, outro pilar da igreja. Tiago, irmãos, ele era o superintendente, digamos assim, ele era dentro dos moldes aí da Assembleia de Deus, para a gente entender, ele era o pastor presidente das igrejas de Jerusalém, tá? Então ele, novamente, sendo um líder, um representante, ele toma a palavra e olha o que ele fala a partir do versículo 13. Varões, irmãos, ouve-me. Simão declarou que como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas que está escrito. Depois disso, voltarei a reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, para que o resto dos homens, ou seja, os gentios, busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Agora, olha o versículo 19, ele coloca algumas coisas. Pelo que julgo que não deveis perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas, versículo 20, mas escrever-lhes que abstenham-se das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado. E lá no versículo 28 e 29, ele volta a reiterar dizendo, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas que são necessárias. Quais coisas são? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas vos farei bem em guardais e bem vos vá. Então, ficou definido aqui, irmãos. É tanto que se você continuar lendo aqui, quando Paulo sai para a sua segunda viagem missionária, ele leva esse decreto, essa carta, esse decreto que foi assinado ali, né, que foi concordado nessa Assembleia de Jerusalém, levando como, entendeu, autenticação apostólica para, né, os povos gentios ali, tá, irmãos? Que não tinha necessidade deles mais guardar a lei de Moisés para eles ser salvos, sim, crer em Jesus Cristo, renunciar ao pecado, abandonar as práticas pecaminosas, como por exemplo a idolatria, a prostituição, o adultério e outras práticas que não agradam a Deus, e se converter de todo o coração, entregar sua vida a Jesus e crer no Senhor Jesus Cristo, é justamente isso, tá? Então isso aqui é muito importante, irmãos, tá? Porque hoje, como nós vivemos essa diversidade cultural, tá, irmãos? Então, dentro das culturas, nós temos que avaliar o que é bíblico, tá? Ou seja, o que é bíblico? É aquilo que a Bíblia ratifica como doutrina, e a doutrina ela é universal. O costume é étnico, varia, mas a doutrina é universal. O que é extra-bíblico? Ou seja, aquilo que a Bíblia nem apoia, mas também não condena. Então nós temos que ter muita sabedoria para isso. E aquilo, claro, que é antibíblico, tá? Que é aquilo que a Bíblia condena. Por exemplo, eu vou indicar para os irmãos um filme que chama Uma Chama na Escuridão, de William Carey, tá? William Carey, Uma Chama na Escuridão, tá? Assistam esse filme, e vocês vão ver que ali tinha uma prática que era abominável. E ele, pela misericórdia de Deus, ele consegue ali, juntamente com outras pessoas, abolir aquela prática chamada sati, que queimava a mulher viva, né, na pira funerária ali do seu marido. Terrível, né, irmãos? Meus queridos, então é isso aí, tá? Esse capítulo 15 de Atos é muito importante, tá? E para finalizar aqui a nossa aula, na página 103 ainda, então lembrando que vocês vão ler lá, ó, desde a página, tá? Desde a página 98 até a página 103, vai tratar aqui das resoluções aqui do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15, tá? E aí na página 103 tem a implicação missiológica, tá, irmãos? E ele fala assim, que se não houvesse aquela reunião ali, aquela assembleia em Atos 15, hoje nós teríamos, né, praticamente a gente não teria um cristianismo universal. Concordo, tá? Nós teríamos um cristianismo judaizado, tá? Mas aí ali, claro que o Espírito Santo, o próprio Tiago diz, né, que foi o próprio Espírito Santo que deu parecer, lá no versículo 28 do capítulo 15, tá? O Espírito Santo direcionou, porque o Evangelho, irmãos, ele não está restringido a uma cultura, tá? E é um pecado a gente julgar uma cultura pela nossa cultura,
porque a nossa cultura não é a única do mundo e nem a única que é correta. Dentro da nossa cultura existem traços divinos e satânicos, infelizmente, essa é a verdade, como também nas outras culturas. Por isso, a importância de se conhecer a palavra de Deus, de se ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, para que possamos discernir essas coisas, tá? O que provém e o que não provém de Deus. Amém? E aqui ainda na página 103, fala sobre o alcance da grande comissão, tá? O alcance da grande comissão, irmãos, fica claro, tá? Que era para a pregação do evangelho alcançar os confins da terra. Porém, irmãos, confins da terra não está falando apenas de limitações geográficas ou de lugares longínquos e distantes. A expressão confins da terra, ela se refere ao seguinte: onde Cristo não está sendo anunciado. Você pode ver claramente que Paulo dá uma definição de confins da terra, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 15, ele diz assim, versículo 20: desta maneira esforcei-me de anunciar o evangelho, onde Cristo não houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Então, ou seja, pode ser, por exemplo, 10 quilômetros daqui, Cristo não está sendo anunciado, é confins da terra. Então, ou seja, a proposta é que o evangelho seja pregado em todos os lugares, tá? E alcançar os não alcançados, para os que ainda não ouviram possam ouvir, para que os que ainda não entenderam possam entender. Então, esta é a definição de confins da terra. Amém, meus irmãos? Então tá aqui, tá? Leia o seu material. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco, tá? O nosso WhatsApp aí está disponível, tá? Todos os irmãos, claro, que assistem esse vídeo, tem o nosso contato, pode entrar em contato, pode esclarecer, nós estamos à disposição. Amém? Que Deus abençoe e continue firme, constante e sempre abundante no estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.